médico clínico geral, também conhecido como médico de família ou médico generalista, é um profissional da área da saúde que possui conhecimentos amplos e abrangentes sobre diversas áreas da medicina. O principal objetivo desse profissional é oferecer cuidados de saúde abrangentes e contínuos para pacientes de todas as idades, gêneros e condições de saúde. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Entrevistando com Kellen Cadorim e hoje eu recebo dois médicos, isso mesmo, a Paula e o Jason. Sejam bem-vindos. Muito Muito obrigada, obrigado. Kellen. Muito E obrigado, aí, Kelly. claro que eu já começo fazendo aquela pergunta para vocês conhecerem um pouquinho mais. Quem é a Paula? Vamos lá, então. A Paula é uma mulher batalhadora. Sou muito delicada e, ao mesmo tempo, sou extremamente forte. Sou uma pessoa determinada. Sou uma filha muito, muito feliz com os pais que eu tenho. Sou muito orgulhosa dos pais que eu tenho. Sou uma irmã muito grata pela irmã e pelo irmão que eu tenho. Sou uma médica extremamente apaixonada pela profissão. Amo ser médica, eu acho que combina muito comigo. Gosto muito de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas. Isso eu acho que é parte de mim. E é isso, essa é a Paula. Que bacana, porque quando é pra falar da gente, às vezes, mas quem eu sou? Quem eu acho sou? difícil. É muito difícil. É isso e muito mais, né? Sempre a pessoa é Ela foi bem modesta, né? modesta. É. Eu falei, tem bastante coisa ainda. Seu olhar é enviesado, né? Pode falar, eles são um casal, então Claro. assim, ó, fica meio. Depois a gente também entra nessa parte. Quem é o Jason? O Jason ele é um homem sonhador, ele é um homem que é muito pautado na busca pela excelência, na busca por estar sempre evoluindo, que acredita no trabalho duro, na dedicação, que acredita que a gente tem um propósito em vida e que o nosso propósito é somar na vida dos outros. Eu sou um filho que só posso agradecer pelos pais que eu tenho. Falo que eu sou muito sortudo e que, por isso, um dos trabalhos como médico é espalhar um pouquinho dessa sorte por aí. E eu sou médico. Eu sou um médico extremamente realizado. Eu faço o que eu sempre quis fazer na minha vida, porque quando eu falo quem eu sou, não tem como não falar que o Jason é médico. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Acho que é isso. Que bacana, né? E aí, quanto tempo vocês já estão formados, atuando? Claro que eu chamei eles aqui porque eu queria conhecer pessoalmente, porque burburinhos, eles, né, estão por aí. Inclusive, eles estão morando na minha cidade, que é o Balneário Arroio de Silva, e tem uma clínica. Eu gostaria que vocês também Isso. falassem. Exatamente. Posso? Então, nós somos do Paraná. Nos formamos no Paraná. Olha só, eu não sabia. Aham. E é o nosso terceiro ano aqui no Terceiro ano Arroio. aqui. É. Nosso terceiro ano aqui no Arroio, nós atuamos no Paraná inicialmente. Escolheram Santa Catarina? Sim, uma cidade muito charmosa, né? Que Balneário Arroio do A gente Silva. gosta bastante. Sim. Gosta bastante. Nós trabalhamos no Arroio, em UBSs, né? Atuamos lá pelo SUS e depois de quase 2 anos atuando no Sistema Único de Saúde, decidimos abrir nossa clínica. E estamos aí numa experiência nova e muito enriquecedora que a gente está adorando. A gente está gostando muito disso. Estamos muito felizes com a nossa clínica nessa cidade tão bonita. E quando eu vi lá a clínica, assim, disse, meu Deus, que bacana, o Arroio realmente. Mas acredito que quando vocês abriram, posso estar enganada, me corrijam. Vocês são loucos, Arroio de Silva. Não, a gente continua ouvindo. Que a gente é louco. Mas aí, quando eu ouvi, eu disse, não, realmente precisa de alguém que arriscasse. Sim. E como eu ouvi falar muito bem de vocês mesmos, de verdade, não é porque estou na presença de vocês, o trabalho de vocês também é diferenciado, né? Eu gostaria que vocês explicassem como é que funciona uma consulta, é assim que fala? Uhum. Por um clínico geral, lá na clínica de vocês. Como é que funciona? Só antes de eu responder a tua pergunta, me perdoa, a gente não respondeu antes há quantos anos a gente começou. É verdade. No fim das A gente contas, se empolga, a vai gente lá. a gente se empolga, A gente está no nosso 4º ano de atuação, então a gente atuou 1 ano no Paraná, e daí, como a Paulinha falou, nos outros anos a gente esteve aqui no estado de Santa Catarina, na cidade do Balneário Arroio do Silva. Em relação à pergunta de como é uma consulta, a gente vê, na realidade,
mais como uma experiência, bem dizendo. Na Mellery Zanella Clínica Médica, que é a nossa clínica. Vai ter o Instagram aqui, porque nessa técnica de milhões vai colocar pressão. E a gente acredita, então, que desde o primeiro contato, no WhatsApp, numa ligação, é ali que começa o acolhimento. Então, por trás de todo o nosso planejamento, quando a gente foi criar a clínica, houve também o treinamento dos colaboradores. De toda a equipe, né? De toda a equipe, das nossas 2 secretárias, para que fosse oferecido o que uma pessoa que geralmente está num estado mais frágil ou na ansiedade de uma primeira consulta, tudo isso para que ela recebesse essas palavras que geralmente dão mais conforto para a gente. Um acolhimento, né? Um acolhimento, exato. E a gente pegou e tirou um pedacinho da gente e inseriu assim na clínica. A nossa clínica tem alma, a gente diria. Isso faz toda a diferença, né? E Com dá certeza. pra ver no brilho de vocês. Assim, o olhar, sabe? É diferente. A gente é apaixonado pela É uma profissão. missão, é um propósito. Sim. E isso é muito bacana, né? E não é tão comum. Eu não sei se é porque a geração tá diferente, agora tá vindo gente nova. É diferente. O brilho do olhar da Paula mesmo, assim, ó. Não, porque eu vou olhar só pro olho dela, né? Imagina, até gente. porque os olhos dela, né, Ah. difícil não olhar. Mas ela fala, assim, com tanto amor, assim. Sim. E, gente, eu vou ter que fazer uma consulta, porque já descobri várias coisas, é muito legal. E como a gente estava conversando, quando você vai procurar um médico, geralmente não é para uma prevenção, né? A maioria das vezes é uma queixa de alguma coisa. Sim. É Aham. verdade? Exatamente, É exatamente. contra isso, inclusive, que a gente Tenta lutar. tenta lutar na tentativa de fornecer, porque a clínica, não só a gente está ali para fornecer o atendimento de saúde, mas a gente carrega com a gente também o propósito de educar, de fornecer Conhecimento, né? conhecimento, exato, conhecimento sobre saúde para a população, porque é bem como você falou, Keren, a ideia é, estou doente, vou ao médico. Só que, atualmente, a gente consegue se cuidar, prevenir antes de acontecer, de iniciar a manifestação de algumas doenças. Hoje, 80% da mortalidade no mundo acontece por doenças crônicas. Então, a gente está falando de diabetes, hipertensão, tudo isso. E com as medidas corretas, A gente consegue prevenir, né? a gente consegue evitar que um infarto, um AVC, que tudo isso ocorra. Então a ideia é não só atender, mas também promover a saúde. Não só tratar a doença, até porque não é um doente, não é uma doença, não é um paciente, não, é um ser humano. É o amor de alguém, né? É a família de alguém, Exato. é tudo que alguém tem de mais precioso. Tá, vamos lá. Tem muita pergunta aqui. Eu não vou seguir roteiro nenhum. O que é ser um clínico geral? Porque quando a gente fala fez medicina, geralmente as pessoas, os médicos fazem uma especialização, certo? Exato. E parece que daí clínico, eu acho que é mais difícil. Porque parece que tem que entender alguma coisa muito mais, não é? É Pra bem descobrir. amplo. Exatamente. Me conta um pouquinho sobre. Exatamente. O clínico geral, ele tenta fazer um atendimento amplo. Então, ele entende o paciente como um todo. Ele tenta acompanhar esse paciente, entender esse paciente. O paciente tem doenças? Vamos acompanhá-las. Mas o que está por trás de tudo isso? Qual que é o histórico desse paciente? A gente precisa entender o que ele já passou na vida. Porque, às vezes, ele desenvolve um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, por coisas lá de trás que ele não está conseguindo manejar, não está conseguindo lidar. Então, a gente quer ver justamente esse paciente como um todo. Tratar a hipertensão, tratar o diabetes, tratar o quadro de ansiedade, tratar a depressão, mas também prevenir. Fazer com que ele viva mais e melhor. Porque todo mundo quer viver muitos anos. Mas o que adianta a gente só pensar em anos vividos? A gente tem que pensar em qualidade de vida. Então, é isso que a gente quer trazer para o paciente. Nós somos amantes da qualidade de vida. Na nossa vida, atividade física, alimentação saudável está
Isso tudo está inserido. E a gente quer levar esse conhecimento para o paciente. A gente sempre diz, se a gente conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, fazer com que uma pessoa consiga inserir atividade física, alimentação mais saudável na sua vida, nossa, o nosso trabalho, assim, a gente fica muito grato. A gente realmente fica muito feliz por estar ajudando pessoas, sabe? Porque a medicina é isso, a medicina é cuidado. A medicina a gente quer ver esse paciente bem, quer ver ele saudável, né? E qual a maior queixa dos pacientes nessa fase, nesse momento, nesse mundo tão bagunçado? Como você bem observou, esse mundo bagunçado acaba passando pela saúde mental. Exatamente. Acaba que... Tipo, o paciente chega lá e fala... Exatamente. Depressão, não necessariamente ele chega falando isso. Talvez, na maior parte das vezes, ele justamente não fale diretamente o que ele está sentindo. Ele chega lá com outro sintoma, algo que a gente chama de psicossomatização. Então, psico do psique é mente e soma do grego, que significa corpo. Então, a mente refletindo no corpo. O paciente chega por conta de uma dor de cabeça, que já está um pouco mais arrastado, mais frequente, queixa de dor lombar, ai, meu Deus, dor nas costas. Tá umas dor aqui já. São muitas manifestações, né? Às vezes tem manifestação na pele. Exato. Muitas manifestações. E essa correria vai deixando passar. Vai deixando passar, ou às vezes não consegue fazer aquela autorreflexão. O que está acontecendo? Perfeito. Vai deixando tudo, vai só seguindo a vida, sem fazer análise de por que eu tô me sentindo assim. Então, na consulta, a gente vai investigar. A gente quer descobrir o que está por trás. Por que esse paciente está sentindo isso? Por que dessa manifestação? E como a gente vai melhorar a qualidade de vida desse paciente? Que só aprofundando também isso que a Paula falou, exatamente isso é a função do médico também. Não só explicar, mas também dar poder ao paciente, dar autonomia para ele. Conseguir, assim, entregar as ferramentas e o conhecimento necessário para que ele consiga ser dono dele mesmo e para que ele consiga tomar as medidas que vão causar esse bom impacto na vida dele. E o nosso lema é gente cuidando de gente, porque é realmente a forma que a gente acredita que a medicina pode ser feita, não o médico aqui e o paciente aqui. Uma relação horizontal entre iguais e que é tudo sobre conexão, no fim das contas. O paciente, a partir do momento que ele confia na gente e que ele percebe que nós somos semelhantes, nós somos seres humanos e a gente quer justamente transformar a vida do paciente para ele ter uma vida mais saudável e longeva, é a partir daí que tudo começa a acontecer. E vai longe, né? Porque a propaganda já chegou para mim. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas a gente já continua esse bate-papo. Vamos para um breve comercial e em seguida a gente continua essa conversa.
você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Despachante Placar, primeiro emplacamento, licenciamento, transferência e comunicação de venda. Enfim, toda a movimentação de documento do seu veículo. E, claro, com mais de 22 anos de experiência no mercado. Deixe a burocracia com quem entende. Despachante Placar. E já estamos de volta para falar de saúde. É tão bom, né? E eu acho que um programa, eu tenho certeza que um programa é muito pouco e dá pra gente se aperfeiçoar e trazer para falar de umas coisas mais profundas, que é muito interessante. Mas eu tô curiosa para saber que um casal, né, de médicos juntos, como é que aconteceu isso? Contem pra gente. Paula, conta? Posso contar sobre a nossa história? Então, Pode só resumir, assim. tá. A gente tá junto há 7 anos, um tempo relevante. A gente se conheceu durante a faculdade. Eu fazia faculdade em Maringá e o Geison em Curitiba. Nós dois somos de Pato Branco, no Paraná. Mas a gente nunca tinha se encontrado, nunca tinha se visto. E por rede social a gente se encontrou. Mas tem algo bem curioso dessa história toda. Que a mãe do Geison, a Valéria, ela era minha professora de matemática no ensino médio. E eu sempre gostei muito de estudar, né? Então a gente tinha uma relação, nossa, incrível, assim. A Valéria é uma mentora pra mim. E a gente conversava muito sobre faculdade, sobre medicina, porque eu não tinha ninguém na família médico, não tinha noção de como que eu tornaria esse sonho realidade. Então a Valéria foi assim, nossa, não tenho nem palavras, até hoje eu sempre falo pra ela, não tenho nem palavras pra agradecer ela por tudo que ela me ajudou nesse sentido. E nessa época, quando eu tava no ensino médio, ela falava do filho dela. Do filho Ela falava dela. do filho dela. Filho Me chamava, único. filho único. Me chamava de Norinha. Ah, E eu, sério? E eu, né, não conhecia ele, nunca tinha visto ele, né? Imagina, nunca pensei nessa possibilidade. E aí, depois de uns 3, 4 anos, 3 anos, acho mais ou menos, a gente se conheceu, começou a conversar, saímos lá em tinha Pato assuntos em Branco. comuns, Sim, né? muitos, É, né? sim. Fomos nos conhecendo. E aí, resolvemos engatar um relacionamento à distância, o que foi muito difícil no começo, né? Porque a gente tinha muita insegurança em relação a isso, e a nossa prioridade sempre foi os estudos, tanto de um quanto de outro. A gente sempre foi muito dedicado nesse sentido. E requer bastante tempo também, né? Muito tempo. Nossa, muito tempo, exatamente. Mas a gente conseguiu, porque nós dois gostamos muito de estudar, então a gente conseguiu somar, melhorar ainda mais nossa performance, nossos estudos. A gente sempre gostou muito disso. Então isso basicamente fortaleceu, né? A gente conseguiu, como indivíduo, crescer juntos, né? E que bacana. E pelo, né, jeito, vocês realmente têm o mesmo propósito, né? Sim. Então faz todo sentido. Que bacana. Certeza. E aí, escolher Santa Catarina. Uhum. Como é que aconteceu essa história? Então, isso passa por uma... Vamos pra Santa Catarina. Vamos pra Catarina. A gente rodou ali o globo, parou. É aqui. Arroio do Silva. Nossa! Não, para falar como a gente chegou aqui, não tem como deixar de mencionar a pandemia. A gente recém tinha se formado no ano de... Então, era 2021. A gente estava no nosso primeiro ano de atuação e teve foi o grande auge ali da pandemia, né? Uma explosão de casos. E foi aí que médicos começaram a ficar doentes, A linha de frente, né? Sim. Exato, a linha de frente. E a gente assumiu esse propósito. A gente basicamente dedicou a nossa vida a fazer plantões, a cuidar de pessoas, a cuidar de pacientes que estavam adoecendo com o quadro de Covid, né? Foi um ano bem intenso, assim, pra gente. Porque a gente tinha recém se formado. E aí houve uma necessidade de... Estão faltando médicos. Uhum. Vocês se formaram agora. E a gente levou sempre a faculdade muito a sério. A gente tinha feito os treinamentos necessários para conduzir uma parada cardíaca, para conduzir um acidente automobilístico, por exemplo.
E só que ali a gente está falando do maior colapso de saúde da história da humanidade. Ninguém estava provavelmente, né? preparado para lidar com isso. Ninguém. E aí foi o chamado médico. Assim, para resumir, foi o chamado médico. Foi aquela coisa que a gente não ia conseguir dormir bem hoje se a gente não tivesse se a gente não tivesse aceitado que foi um chamado médico. Foi ali uma luz divina, talvez, falando, ó, vocês queriam ser médicos, vocês queriam cuidar das pessoas. Nesse momento a gente está nessa situação tão complicada desse jeito. Precisamos de vocês. Precisamos de vocês. E quando a gente viu, a gente estava tocando o plantão na UPA, e quando a gente viu também a UPA virou uma UTI, porque pela falta de ventiladores, pela falta de ventiladores, não me perdi, pela falta de leitos na época em UTI, então foram criados leitos na própria UPA. E foi aí que, mais uma vez, a gente entregou tudo. E aí, nessa época, já conseguiram trabalhar juntos? Sim, a gente sempre trabalhou sempre juntos. Dupla de plantão um do outro. Sempre, porque a gente sempre confiou muito um no outro. Isso na é capacidade né? médica, Muito, exatamente. Muito importante. Como colegas, assim, ali, uma dupla de plantão tem que confiar um no outro, tem que realmente haver um complemento um do outro, porque ninguém sabe de tudo, Claro. né? E um comprometimento, né? De quem tá ali, entendeu? Exato. E a gente sempre foi muito comprometido nesse sentido. A gente sempre se dedicou ao máximo para entregar o nosso melhor para aquela pessoa que estava ali doente, né? E aí, trabalhamos na pandemia, foi extremamente desgastante. A gente passou muito medo. Eu tenho asma, então a minha família inteira ficou extremamente preocupada. Todo mundo estava muito preocupado com isso. Trabalhamos nesse ano lá no Paraná. E aí, a gente decidiu morar um tempo na praia. Vamos trabalhar um tempo, vamos morar um tempo e trabalhar um tempo na praia. Porque o Jason já tinha família daqui. E aí, a gente veio pra cá. Já tinha apartamento, tudo. Viemos morar um tempo aqui. Decidimos trabalhar na UBS e fomos ficando. E aí, os pacientes sempre perguntavam pra gente se a gente atendia no particular. Justamente para entregar uma experiência, né? Gostavam do nosso atendimento. Então, foi aí que a gente decidiu abrir a nossa clínica. Que bacana, que história legal. Mas agora vamos falar um pouquinho da parte de saúde. Qual a importância de ir até um clínico geral? Acho que na consulta com um clínico geral, a gente consegue abordar o paciente integralmente, né? A gente consegue entender ele como um todo, a gente investiga, a gente trata, a gente acompanha esse paciente ao longo da sua vida. Então, a gente consegue atuar em inúmeros momentos. A gente vai seguindo, vai tratando. O paciente tem alguma dúvida? Globalmente, assim, é com o clínico geral que ele vai conseguir esclarecer essa dúvida. A gente vai tratar os sistemas, que seja a parte cardiovascular, o clínico pode tratar, vai acompanhar, vai pegar tudo que o paciente tem de doenças, de comorbidades ou de queixas e vai integrar isso, vai entender. Se necessário houver, vai encaminhar para um especialista, para algum caso mais específico, mas a gente tem essa devolutiva para a gente seguir esse acompanhamento e manejando esse paciente e tratando ele, acompanhando ao longo de uma vida inteira. Para que o paciente... desculpa. Não, pode. Para que o paciente não fique, muitas vezes, pingando para lá e para cá, por conta de uma queixa, que daí acaba indo para um, indo para outro. Era isso a gente que eu ia falar. a gente quer realmente ser responsável pelo caminho desse paciente, pela jornada de saúde dele. Uma visão mais ampla, muitas vezes, mais abrangente do indivíduo como um todo, que permite que a gente possa proporcionar um cuidado que muitas vezes é o que o paciente espera, é ter aquele médico assim, que é o médico da família dele, é o médico do avô, é o médico daí, quando a gente vê, a gente está atendendo o vô, a neta, a gente está atendendo filha, e isso que é um negócio assim, mais gratificante, que a gente percebe que realmente a gente está causando um impacto. A gente está fazendo a diferença na vida das pessoas quando
quando elas trazem os seus entes queridos, né, para consultar com a gente também. Confiando, né? Porque, me corrija também se eu estiver errada, enganada, mas quando a gente não sabe que tipo de médico específico procurar, a gente vai procurar quem? Um clínico. Exatamente. E aí é a responsabilidade que está na mão de vocês, né? Uhum. E eu volto a frisar o quão bem eu ouvi falar de vocês por esse diferencial. Porque a maioria das minhas experiências em clínico não adiantou de nada. E aí ficou a dúvida. Não resolveu. Sim. E a gente tá carente. A gente Sim. precisa, se a gente vai procurar um médico, é porque alguma coisa não tá, né? Não tá Exatamente. certo. Aham. E aí, o poder do clínico geral é sensacional. Parabéns realmente pelo trabalho de vocês. Obrigada. muito A obrigado, gente muito obrigado. realmente gosta muito, a gente ama a nossa profissão. E o nosso intuito é transformar vidas, melhorar a vida das pessoas, Exato. né? Sensacional. E aí, nesse bate-papo também, eu sempre gosto de perguntar, nessa trajetória de vocês, um vai falar uma coisa, o outro fala outra, responde. Vê o que vocês podem falar. Um desafio dentro do período estudando ou já formado, o maior desafio que aconteceu, ou um dos, e outro, uma experiência emocionante que marcou. Eu sei que tem várias coisas em tudo isso, aparece um monte de coisa na cabeça, né? Exato. Mas se puder compartilhar um de cada, bacana. Eu acho que o maior desafio da nossa vida profissional, acredito que é a sua opinião também, foi a pandemia. Nosso primeiro ano de formados, atuando na linha de frente, foi algo extremamente desafiador, porque além de dar plantão, a gente precisava estudar. Então, a gente chegava em casa e ia estudar exaustivamente como que a gente poderia melhorar como profissional para melhorar a sobrevida do paciente, a chance que ele tinha de sobreviver. Então, a gente sempre foi muito baseado nisso, fizemos inúmeros cursos, foi, assim, um período bem difícil pra gente mesmo. Nossa vida, a gente não via nossa família, meus pais moram em Pato Branco também, e a gente não via os nossos pais, porque a gente tinha muito medo de passar Covid pra eles na época. Então, foi exatamente... Foi um ano entregue a isso mesmo. Entregue a isso. Entregue a isso. A vidas, né? Exatamente. As vidas, né? Entregue à medicina, né? A gente, basicamente, dedicou a nossa vida para aquilo ali. E hoje... A gente fala, meu Deus, foi muito desafiador, mas a gente não mudaria nada. A gente é muito feliz, assim, pelo caminho que a gente traçou, sabe? Ver a alegria, ver o paciente, a gente podendo tirar o tubo de um paciente, ou vendo a evolução de um paciente, isso não tem nada que pague, sabe? Foi muito... Acho que como a resposta vai ser a mesma, então a gente pode... Eles também têm até a sintonia da resposta. Que bacana. Como a Paulinha estava falando, foi a pandemia, definitivamente, né? Em todos os sentidos, né? Tanto desafio como emoção, né? A gente dormia e sonhava com o apito do monitor do paciente. A gente estava sempre refazendo tudo em mente. A gente fez cursos o ano todo de emergência, de urgência, de UTI, porque acabou virando uma UTI. E o período se prolongou, né? Foi uma entrega que se prolongou e que nos trouxe daí ao arroio. Essa parte é boa. E como que foi escolher a profissão? Porque como a Paula tinha dito, ela não tinha ninguém na família, né? Eu acredito muito eu acredito, sim, que seja dom de Deus, ainda mais para cuidar de vidas. Mas como é que funcionou assim? Eu quero ser médica. No meu caso, acho que cuidar sempre fez parte de mim. Desde criança, eu sempre gostei muito de cuidar, de ajudar as pessoas. Então, eu acho que eu tenho essa parte da medicina, né? Que atua já. Isso, E hoje eu consigo entender melhor uma parte da minha vida que teve um peso muito grande na minha decisão. Quando eu tinha 4 anos, eu estava brincando na rua da minha casa, na frente da minha casa, e eu fui atropelada. Sim. Coisas tranquilas que acontecem na nossa vida. Como médica. Pois então. Aí eu fui atropelada. Então, foi um momento muito complicado da minha vida, da vida da minha família, né? Todo mundo ficou extremamente preocupado. Eu tenho algumas lembranças dessa época. Lembro da minha mãe me vendo entrando em desespero, inteiramente ensanguentada, né? Foi bem sério. Na verdade, assim,
Foi, né? Eu ia Aquela essa mania diminui, às vezes, algumas coisas, ela na só verdade, avisa, assim, vou eu... ser sincero, foi bem sério. É que o meu cabelo, quando eu fui atropelado, foi eu e minha vizinha da frente, ele enroscou na roda, então arrancou o couro cabeludo. E aí, assim, sangrou muito. Eu fiquei internado um tempo pra acompanhar. Que Exatamente, desespero. que desespero. Pra acompanhar, né? Pelo risco de algum trauma cerebral, né? Isso é importante falar. Porque ela lembrou do cabelo, mas assim, Mas antes do cabelo sim, teve tem também tudo isso, bateu né, a gente? cabeça. E aí eu lembro do desespero dos meus pais, sabe? Meu Deus. Do papel também que a família, como a família sofre junto com a pessoa, Você não é mãe né? ainda, né? Oi? Você não é mãe? Não, ainda não. Eu, como mãe, já fiquei assim. Exatamente. meu Não, filho. olha, eu falo, mãe, coitada de você. Sinto muito por tudo isso. Mas, e aí eu fiquei com uma cicatriz. Então, por muito tempo, isso foi algo assim que mexeu muito com a minha autoestima, sabe? De criança até o início da adolescência. E hoje eu vejo que isso é basicamente me lembrando, é tatuado na minha pele o quão vitoriosa eu fui, o quão, nossa, sobrevivência, né? Então, acho que nesse sentido, a medicina, ela foi uma decisão, assim, que casou certinho com a minha pessoa, com a Paula Hoje, mesmo, sem sombra sabe? de dúvidas, sabe que tá no caminho certo. Tenho certeza disso. E você? Olha, eu nasci com isso mesmo. Eu acredito que eu tenho certeza que é o meu propósito de vida, porque desde que eu me recordo, desde os meus 3, 4 anos de idade... Tem essa lembrança? Que legal. Eu tenho, assim, dos meus pais e eles me contando. Eu sempre quis ser médico, nunca falei em ser qualquer outra coisa, nem jogador de futebol, né? Então, que todo menino brasileiro, é. na época, pelo menos, dizia, né? Sempre quis ser médico, nunca passou nenhuma outra coisa pela minha cabeça. Sempre gostei muito de ciência, gostei muito de estudar, sempre acreditei no trabalho duro, na entrega e, como eu falei, em cuidar das pessoas, em poder trabalhar com o bem mais valioso que aquela pessoa tem, que aquele ente querido dela tem. Eu costumo dizer que a medicina é a mais bela das artes, não querendo puxar para o nosso lado, mas é maravilhoso. Eu sempre quis ser médico. Pois é, eu acredito realmente que seja dom mesmo, porque eu nunca quis ser médica. Cada um realmente com o seu dom na sua área, né? Exatamente. Gente, eu adorei o bate-papo. O tempo tá se prolongando. A gente vai ter que finalizar. Mas para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma dica de saúde que vem na mente e coração de vocês, cada um. Fiquem à vontade. Acho que uma dica muito valiosa é: cuidem da sua saúde. Façam atividade física, se alimentem bem. Eu tenho certeza que o eu de vocês do futuro vai ser muito grato pelo eu de vocês do presente estar fazendo isso. Cuidar da alimentação, cuidar da saúde é o que a gente pode fazer pela gente e para transformar a nossa vida, para estar lá na frente curtindo filhos, curtindo netos de forma saudável. O recado acaba sendo o principal. Isso que o eu lá do futuro é um acúmulo de pequenas decisões que a gente toma agora, que a gente toma no presente. Então, tenha um sono de qualidade, não exagere em algumas atividades que não são tão boas para a saúde, né, que a gente já sabe, e faça atividade física, como o Paulo falou, se alimente da maneira adequada, porque dessa maneira a gente vai conseguir evitar a maior parte das doenças lá na frente, e vai poder aproveitar a família, vai poder ter uma vida de qualidade. Acho que seria isso. Tá, eu queria finalizar, mas só mais um pouquinho, tá? Quando que eu devo procurar, uma dica de procurar um clínico? Com a frequência, o período? O período acho que varia bastante, Varia. né? Quando procurar, mas no mínimo. sempre. Sempre? É importante ter no um mínimo, acompanhamento de saúde, né? Exatamente. Por exemplo, tem pacientes que uma vez por ano, tranquilo. Agora, tem pacientes que têm queixas depende, né? ou que têm alguma comorbidade, precisa acompanhar com uma frequência maior. Isso varia de paciente para paciente. Mas se você não tem nenhuma doença, é importante, uma vez por ano, você tá fazendo acompanhamento, porque assim a gente vai prevenir. Qualquer alteração, a gente já vai pegar ali, tratar e evitar que você tenha algum desfecho negativo, né? Esse é o sempre, tá? só explicando, não é que é pra procurar todo dia, né? Mas o sempre seria assim, que todos devem ter um médico que faça esse acompanhamento
do paciente Globalmente, como um né? todo. Tá, e agora realmente para finalizar, eu gostaria que deixasse em aberto para conhecer a clínica de vocês, o trabalho de vocês. Uhum. Se ficou alguma dúvida, curioso, querer saber mais, se vocês têm essa disponibilidade. Claro, com certeza. A gente convida a todos que queiram conhecer nosso espaço, a nossa clínica, que é uma extensão de nós Da dois gente. como indivíduos. O ambiente lá realmente foi pensado para acolher pessoas, para tornar uma experiência Tudo. que às vezes poderia ser negativa, passar por um atendimento, meu Deus, consulta, mas para tornar aquilo prazeroso, para a pessoa sair dali se sentindo melhor. Desde a própria arquitetura, por exemplo, Tudo, foi planejada pensado pensando nisso. nisso. A música lá dentro, que toca. É pro Eu vou paciente lá sentir pra ver mais se é tudo confortável. verdade. Isso, pode ir. Tenho certeza que você não vai se Eu já ouvi arrepender, falar Kellen. muito bem. É servido para o paciente tomar. O tempo de consulta. Exatamente. Isso é um diferencial grande de vocês. Sim. A gente tem uma consulta mais longa. A gente fala que é 60, 70 minutos, mas às vezes estende um pouco mais. Depende do paciente, né? Exato. Legal. A gente já deixa um tempo maior reservado. A gente deixa uma margem maior para não ter um atraso também. Enfim, é tudo isso que faz não ser algo que fique... que haja uma distância entre o paciente e o médico. Vai ficar uma memória boa, né? Exato, Exatamente, é isso que a gente quer. torne a experiência memorável. Uma experiência Isso. memorável. Uma experiência Exatamente. memorável e uma boa lembrança. Acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu só desejo sucesso e que Deus continue abençoando vocês. Que vocês fiquem por muito, muito tempo por ali para cuidar da gente, tá? Obrigada. E a gente marca mais um bate-papo para Com falar mais de certeza. saúde, que Com sempre é muito certeza. bom, né? A É gente ótimo. agradece. A gente agradece o convite e agradece a oportunidade de estar podendo falar sobre saúde. Exatamente. Obrigada mesmo. E a gente se despede de mais um assunto super especial aqui no Entrevistando com Kellen Cadorim. Te encontro no próximo programa. Tchau, tchau.